por gentileza. Meus queridos irmãos, Deus me deu essa mensagem assentado ali naquele banco para transmitir aos vossos corações. Eu quero pregar nesta noite debaixo de um tema, sendo ele o Deus que se revela no meio da crise. Eu quero pregar nesta noite decorrer em alguns personagens que viveram tempos de crises, mas que nesse tempo Deus se revelou a eles. Eu sou grato a Deus porque mais um dia eu estou pregando a palavra dele. E eu digo que é uma promessa de Deus porque o meu avô pregou nesta igreja. Não tinha esses bancos, não tinha essa estrutura, mas ele pregou. E para a honra dele, meu irmão, de Deus, eu estou aqui nesta noite ministrando aos vossos corações. Quero agradecer ao meu pastor Daniel, pastor Jamil, pastor Caleb, pela confiança de nos permitir pregar nesta noite. Debaixo desta temática, meus queridos, crise. O que seria um período de crise na nossa vida? Quem nunca passou momentos de tribulação, momentos de tristeza, momentos onde nós olhamos e não vemos saída, onde nós olhamos e não vemos como iremos sair daquela situação. Há momentos da nossa vida que a crise é tão grande que nós queremos chutar o balde, que a crise é tão grande que nós pensamos muitas vezes de correr longe da prova, de correr longe desta crise. Mas Deus se revela no meio da crise, porque crise nunca foi ausência de Deus. Crise é cenário de revelação. Quando C.S. Lewis escreve dizendo Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita nas nossas dores. Quando nós falamos de crises, nós como seres humanos não estamos longe de passar isso. Todos nós, uma vez da nossa vida, iremos passar algum tipo de crise. Pode ser uma crise ministerial, pode ser uma crise espiritual, pode ser uma crise política, pode ser uma crise de dinheiro, pode ser uma crise financeira, sim. Mas é no meio dessas crises que Deus se revela. Deus é especialista em se revelar no Adriano no tempo de crise. No tempo de crise, Deus é PhD em se revelar. E nesta noite eu quero decorrer em alguns minutos sobre alguns personagens que nos momentos mais difíceis das suas vidas, Deus se revelou. O primeiro personagem que nesta noite eu quero trazer à tona aos vossos corações, o seu nome é Jeremias. Nós lemos o capítulo 33 e no verso 3 do seu livro, que Deus fala com Jeremias. Mas se nós olharmos o contexto do cenário ao qual Jeremias vivia, Jeremias estava preso numa prisão porque profetizou contra o rei de Israel, dizendo que iria vir juízo sobre Israel. Perceba que Jeremias vivia uma crise espiritual, não havia mais culto no templo, não havia mais um momento de adoração. O Jeremias estava vivendo um tempo onde ele estava limitado em desespero. Mas é nesse cenário, aleluia. É nesse cenário, pastor Caleb, de improbabilidade, aonde Jeremias estava limitado, cercado, aprisionado, que Deus olha para Jeremias e se revela dizendo, é hora de clamar, Jeremias. É nesse cenário onde Deus se mostra para Jeremias dizendo, se você clamar no tempo da tua crise, Jeremias, eu vou responder. Porque Deus olha para nós no momento da nossa crise, irmãos, que nós olhamos para a esquerda e para a direita e não há saída. É nesse tempo que Deus está dizendo para nós clamar. É no tempo dessa crise que estamos vivendo na nossa sociedade, aonde as coisas viraram ao contrário, que Deus olhou para a terra e está dizendo, a hora é agora de clamar, é agora de clamar, porque se nós clamarmos no tempo da crise, Deus vai se revelar. Deus não quer, irmãos, que nós só clamemos na hora da bonança. Deus não quer que nós só clamemos na hora que nós estivermos dentro de um carro bom, não. Deus quer que nós clamemos, meu irmão, no tempo da dificuldade, no tempo da luta. Nós não estamos presos, mas Deus está dizendo para nós que esses últimos dias, dizendo assim, a hora é agora de clamar a mim. Não fique pensando, querido, que Deus vai esperar a crise passar para se revelar. Deus se revela no meio da crise.
É no tempo que você olha para o céu, olha para a esquerda, para a direita, olha para o chão, ninguém te ajuda, não tem mais amigo, é que Deus está dizendo: não quero que você chegue nos seus amigos, eu quero que você clame a mim. Jeremias podia, irmão, estar desesperado. Havia um colapso nacional. Israel seria levado cativo a Babilônia. Mas foi nesse tempo, pastor, que Deus se revela para Jeremias. Foi nesse tempo que Deus se revela para o profeta. Foi nesse tempo que ele mandou o profeta clamar. E é nesse tempo, irmão, que nós vemos um colapso nacional, um colapso mundial. É nesse tempo onde Deus está dizendo: é hora de clamar. No tempo do Covid, irmãos, em vez de nós clamar, nós escondemos. E tem muito cristão que hoje em dia não voltou à igreja ainda, porque não entendeu que é no tempo da crise. É no tempo onde você achava que você ia morrer. É no tempo onde talvez o Covid te pegou naquela época que você achou e ficou desesperado. Mas Deus se revelou a você. E o segundo personagem que eu quero mencionar nesta noite é Isaías. Isaías vivia um tempo onde ele vai dizer no capítulo 6 do seu livro, dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, havia uma crise política, pastor. Havia um trono vazio sobre Israel. Havia um trono sem rei. Havia um trono onde não tinha ninguém. Havia um colapso talvez financeiro, porque não havia um monarca sobre o trono. E é onde Deus vai se revelar para Jeremias, porque Jeremias começa dizendo que Uzias morreu, mas Jeremias vai dizer: mas eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Era Deus dizendo para Isaías: o trono da terra está vazio, mas o meu ainda tem trono. Era Deus dizendo para Isaías: o trono da terra não tem ninguém, mas aqui tem Deus assentado. Era Deus dizendo para Isaías: pode até ter crise no trono da terra, mas no meu não tem. Era Deus dizendo: a hora que você olha para o trono da terra não tem ninguém, mas ó Isaías, eu estou aqui, eu estou assentado no meu trono ainda, eu não perdi o controle, aleluia. É no tempo da crise de Isaías, que estava sem rei no trono, que Deus se mostra para ele no trono. É quando a nossa referência terrena cai. A referência de Isaías era o rei Uzias. Isaías, eu penso, irmão, que ficou desesperado, porque o seu amigo Uzias, a pessoa que ele tinha de referência, a pessoa que ele tinha de amigo, morreu. E tem tempos da nossa vida que pessoas nos abandonam. Tem tempo da nossa vida que nós não temos ninguém do nosso lado. Mas Deus está dizendo para alguém nesta noite: olha para o céu. E lembre que eu apresentei para Isaías um Deus em trono, assentado no alto e sublime trono. É Deus dizendo para alguém nesta noite: se a tua referência terrena caiu, a hora de olhar para o céu. A segurança terrena de Isaías é do rei. E às vezes, queridos, nós colocamos a nossa segurança em coisas terrenas, pastor Caleb. Nós colocamos a nossa segurança no nosso dinheiro. Nós colocamos a nossa segurança nos nossos amigos. Nós colocamos a nossa segurança na nossa família. Mas vai ter tempos da nossa vida, irmão, que nós vamos procurar o dinheiro e não vai ter solução. Nós vamos correr atrás dos nossos amigos e ninguém vai nos ajudar. Nós vamos atrás da nossa família e ninguém vai estar à espera de nós. Mas Deus vem para lembrar nesta noite que Ele ainda vai estar te esperando no alto do sublime trono. Deus ainda se revela nas nossas crises. O terceiro personagem que eu quero destacar nesta noite, que viveu uma crise na sua vida, o seu nome é Elias. Elias profetizou, meu irmão, sobre o rei Acabe e sobre Jezabel. Ele brigou, ele enfrentou, na verdade,
Alguns profetas no monte venceu, mas ele correu com uma mulher. Elias agora ficou amedrontado, abatido, triste, pastor Jamil, e foi para dentro de uma caverna. E tem época da nossa vida, pastor Adriano, que nós vamos se esconder dentro da nossa caverninha. Nós começamos a olhar o balde e pensar, eu vou chutar o balde, eu vou abandonar Jesus, eu vou largar tudo, porque eu estou com medo, porque eu estou em crise, porque eu não vejo saída. O Elias ficou, meu irmão, tão triste que ele pediu a morte. E tem dia que nós se escondemos da nossa caverna, da nossa história, da nossa vida, do nosso ministério, e não vemos saída. Só que nós se enganamos quando nós pensamos que dentro da caverna ele não nos vê. É que aonde era um lugar de para ser nós fugitivos, é local de encontro, pastor Adriano. O local que era para nós fugir de Deus, é onde Ele vai nos usar, vai usar para se encontrar conosco. É onde nós pensamos que ninguém está nos vendo, que Deus, com uma voz mansa e suave, vai se apresentar para Elias dizendo, Elias, o que está fazendo aí? Crise emocional de Elias. Um grande profeta, no maior milagre público da sua vida, para depois da sua maior crise ministerial. Aí nós pensamos, pastor Adriano, que no nosso esgotamento, quando nós estamos tristes, escondidos dentro da caverna, quando nós estamos depressivos, ansiosos, dentro da caverna, daqui a pouco começa um vento, pastor Adriano. Mas não é um vento de destruição. Aí dentro da caverna ficou uma voz dizendo, Elias. Talvez Deus está dizendo para Elias nessa noite aqui. É dentro dessa caverna que Deus está dizendo, Adriano. Talvez é dentro dessa caverna que Deus está falando com o Caleb. É Deus, ouça a voz de Deus dentro da caverna dizendo, ei! Eu estou aqui. É nas maiores crises da nossa vida. Eu amo isso, queridos. Que Deus se revela. É quando ninguém acha, as pessoas acham que nós não vamos dar nada, meu querido. É que Deus se revela. É quando as pessoas olham para nós e dizem, aquele lá não vai chegar, mas aí nós chegamos. Alguém pensou, Elias morreu, ele se abandonou tudo, abandonou o ministério, mas aí ele ouve a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, meus queridos, até o vale de ossos secos volta à vida, até quem parecia que estava perdido é encontrado, até quem estava longe se fica perto, porque nós ouvimos a voz de Deus. Deus se revelou, gente. Deus se revelou a Isaías. Deus se revelou a Elias. E o quarto personagem que eu quero destacar aqui é Jacó. Jacó viveu uma crise de identidade. Jacó viveu uma crise de personalidade. Por que, meu senhor? Porque Jacó, desde a sua infância, sofreu por ser um enganador, usurpador. E na sua mocidade ele vai fazer o quê? Enganar seu pai. Aí agora nós vemos um Jacó fugindo, um Jacó correndo de medo do seu irmão Esaú. Mas é nesse tempo de crise, Jacó. Meu Deus. É nesse tempo de crise onde Jacó está sozinho, irmão. Entendi que nós estamos sozinhos. É nesse tempo que Jacó não olhava para lugar nenhum, não via nada, pastor Jacó. O Jacó vai dormir. Ele não estava dormindo num travesseiro, não, de penas de ganso, não. Jacó dormiu numa pedra. Aí quem se revela para Jacó é Deus. Aí Jacó vai dizer, pastor Daniel, e eis que eu vejo uma escada. Eu vejo anjos subindo e descendo. Mas o que eu acho mais impressionante é que na maior crise de identidade da vida de Jacó,
ele vai para um vale, o vale de Jaboque. E é nesse vale que Deus diz para Jacó: ei, quem é você? Vai ter dias que Deus vai olhar para você e vai dizer: quem é você? E não é no tempo que você está bem vestidinho, querido, é no tempo da crise. É que Deus vai olhar para você e perguntar: quem é você? O Jacó não enganou seu pai Isaac dizendo que é Esaú, mas para Deus ele não enganava. Ele olhou o meu nome. O meu nome é Jacó. A maior crise, pastor Caleb, da vida de Jacó, a maior crise de identidade, a maior crise de personalidade, Deus desceu até o vale de Jaboque e disse: Jacó, a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. É Deus no meio da crise muda a nossa história, pastor Adriano. É no meio da crise que Deus muda o nosso testemunho. É no meio da crise que Deus muda a nossa vida. Só que nós achamos, queridos, que Deus muda a nossa situação primeiro, e não. Deus mesmo primeiro muda quem nós somos. Deus primeiro vai mexer aqui, para depois mexer fora. Deus mudou primeiro internamente de Jacó. Deus primeiro mudou a mentalidade de Jacó, a autoestima baixa de Jacó. Talvez eu esteja pregando para pessoas que têm autoestima baixa aqui nessa noite. E Deus vai começar a transformar. É nesse tempo de crise que você está vivendo. É nesse tempo que você olha para o lado e diz: ninguém está aqui. É nesse tempo que você olha e diz: todos me abandonaram. É nesse tempo que Deus está dizendo: a partir de hoje eu mudo. Mas não teu nome, eu mudo a tua história, eu mudo a tua situação, eu mudo o lugar que você está. Aleluia. Não tem poços para nós cavar, mas Deus vai fazer nós cavar. Não tem aonde plantar trigo, irmão, mas vamos para dentro do lagar. Vamos plantar trigo lá dentro e Deus vai fazer florescer. Uma vara que não floresceu, floresceu no deserto. Aonde não dava, quando a presença chegou na vida de Obed-Edom, gerou. Porque quando Deus se apresenta na crise, o que não dava, começa a dar. O que não gerava, começa a gerar. Glória a Deus. Mas agora, nós olhamos para os cenários que eu falei. Olhamos para o Jeremias. Olhamos para o Isaías. Olhamos para o Elias. E olhamos também para Jacó. Mas agora eu quero falar da maior crise que nós vivemos, queridos. A maior crise que a humanidade já viveu. E sabe aonde essa crise começou? Lá no Jardim do Éden. Foi lá no Jardim do Éden que o homem pecou. A maior crise que a humanidade já viveu. A maior crise que a humanidade vive sobre o jugo do pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que todos nós somos pecadores, queridos. Mas foi nessa crise de vida, nessa crise não política, não emocional, mas uma crise espiritual. Isaías, no capítulo 9 do seu livro, e no verso de número 6 vai dizer: e um filho nasceu, e um menino nos deu, e o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. É na maior crise, pastor Adriano, da humanidade que Deus se revela por intermédio de Cristo. É na maior crise da nossa existência que Deus vai profetizar na boca de Isaías 700 anos antes, dizendo: vai vir um menino aí, vai nascer um menino, e o seu nome é poderoso, o meu nome é Conselheiro, é Deus Forte, Príncipe da Paz, Ele é o Cordeiro de Deus. Quando o homem não conseguia subir, pastor Daniel, a Deus desceu até o homem. Quando nós não conseguíamos, queridos, chegar a Deus, Deus olhou no céu e disse: não, se eles não chegam até mim, eu vou descer até eles. Se eles não chegam até mim, eu vou descer até eles. Quando nós não conseguíamos, queridos, olhar para nada, em lugar nenhum, por causa do pecado, lá na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. A ponte que separava o homem da maior crise da sua existência foi realimentada por Jesus na cruz do Calvário.
Nas nossas crises, Deus vai se revelar. Na tua crise, Deus se revela. Não importa, não, se a tua crise é emocional, se a tua crise é de prisão, se a tua crise é espiritual, Deus vai se revelar. Nós vivemos uma geração que não está vendo Deus se revelar no meio da crise. Porque nós estamos tão preocupados, irmãos, que nós não vemos Deus. Mas Deus está entrando na caverna. Mas Deus está descendo no vale. Mas Deus está se apresentando para nós no deserto. Lembra de Moisés? Viveu a maior crise da sua existência quando ele matou um egípcio. Ele foge. Mas era a crise de Moisés. E o que ele vai ver no deserto? Uma sarça pegando. Aí nós ficamos quietinhos, queridos, dizendo: nós vamos mais um culto, esse mês vai ser igual. Mas é no meio dessa crise, no meio disso tudo, que Deus vai se revelar. Se Deus se revelou na maior crise da nossa história, a história da humanidade, por que Ele não pode se revelar na tua crise? Se Deus se revelou quando o pecado tinha tomado conta da terra inteira através de Cristo na cruz, por que Ele não pode se revelar na tua história agora? Eu creio e profetizo nesta noite, por intermédio da palavra, dizendo: nessa crise que você está vivendo, Deus vai se revelar. No meio da crise da tua existência, Deus vai se revelar. No meio dessa crise financeira, Deus vai se revelar. No meio dessa crise de identidade, Deus vai se revelar. No meio dessa crise emocional, Deus vai se revelar. No meio dessa crise espiritual que estamos vivendo, Deus vai se revelar. Deus está dizendo: não olhe para a tua crise, olhe para mim. Não diga que eu não vou me revelar na tua crise, meu filho, porque eu vou se revelar. Queridos, Deus se revela na crise ainda. Alguns anos atrás, eu vivia, queridos, um período de autoestima baixa, triste, ansioso. Algumas pessoas chegavam para mim e disseram: o Cláudio vai passar fome para a Letícia. O Cláudio serve só para lavar louça. Na maior crise da minha vida, queridos, quando fazia uma semana que eu tinha casado e perdi meu serviço, aí Deus, um profeta, pastor, ele diz assim: eu vou te colocar. Eu vou te colocar sentado entre os meus. Eu vou te colocar em posição de honra. Deus falou bem assim, irmão. Eu estava sem trabalho. As pessoas olham para o meu casamento com a Letícia e dizem assim: mas não passaram nada paciente? Eu olhava para a Letícia e dizia: o que eu tenho de errado? O problema é comigo. Aí um dia, pastor, eu sentei na minha mesa e falei com Deus: a partir de hoje, Senhor, eu não vou olhar para o homem, eu não vou olhar para as palavras que eles dizem, eu não vou olhar para o que as pessoas acham sobre nós. Eu vou confiar naquilo que o Senhor falou para mim. Na maior crise da minha vida, meu irmão, Deus se revelou para mim dizendo: meu filho, eu te chamei, eu te escolhi, eu te levantei, eu vou te colocar. Quando as pessoas acham que nós não vamos dar nada, Adriano, é onde Deus se revela. É quando acharam que Davi não derrubava o Golias, que Davi derrubou o Golias. Só que aí eu lembro da minha mãe dizendo para mim: Cláudio, quando eu estava grávida de você, isso aqui é tremendo. Eu fui no hospital e as enfermeiras diziam que eu ia te perder, que era para mim voltar para casa porque não tinha mais solução. Sabe o que a minha mãe fez, querido? Na crise, ela dobrou o joelho, pastor Catarina.
E ela conta isso aqui, irmão, eu toda a vida que eu prego eu conto. E ela disse para Deus assim, pastor Daniel: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será o pregador da tua palavra. Na crise, irmão, o médico diz: vai morrer, pastor Daniel. Na crise, os amigos dizem: não vai chegar em lugar nenhum. Na crise vão dizer: vão passar fome, mas aí Deus se revela. Aí Deus olha do céu e diz: fui eu que chamei, fui eu que sustento, é eu que dou, é eu que entrego, é eu que faço. Todos diziam: Cláudio vai morrer. Eu estava com, acredito, com 5 meses que a minha mãe estava lá. Mas ela foi para casa, ela dobrou o joelho. Aí ela entendeu que Deus fala para Jeremias: pastor, que no tempo da crise é para clamar. Ela clama. E Deus responde, o pastor já viu. Porque ele já falou para Jeremias lá no tempo passado, dizendo: se você clamar no tempo da crise, eu vou responder. É nas maiores crises da nossa existência, é nas maiores crises da nossa vida que Deus vai se revelar. Podem pensar o que Deus quiser, queridos, mas Deus vai se revelar. Eu acredito ainda que no meio dessa crise espiritual que nós estamos vivendo nesses últimos dias, Deus vai trazer um avivamento. Amém. Eles olham para nós da mesma forma que olharam para Jesus: o que há de vir de lá? Eles olhavam talvez para Timba Grande e diziam: o que vai vir de lá? Talvez, eles olhem e dizem para você: o que vai vir de lá? Talvez eles olhem para nós e digam assim: pastora, o que há de vir de lá? Mas aí vem surgindo alguma coisa, pastor Daniel. Porque não foi o homem que prometeu para nós, não foi uma mulher que prometeu para nós, foi o Deus que Isaías viu assentado no alto e sublime trono. Deus fala na prisão, Deus reina no luto, Deus cuida da caverna, Deus responde na dor. E Deus se revelou plenamente em Cristo